Olá pessoal, passando por aqui para deixar um abraço para vocês, uma rápida reflexão. Eu comentava agora há pouco no vídeo em inglês, no último vídeo em inglês que eu gravei, sobre como nós temos sido alvos de uma imposição feita pela sociedade por milênios, uma imposição na qual estamos sujeitos a um jogo de polaridades, um jogo de dualidade, onde eles praticamente nos jogaram uns contra os outros, nos jogam uns contra os outros, seja no campo da política, esquerda contra direita, preto contra branco, rico contra pobre, heterossexual contra homossexual, religião A contra religião B, ou seja, essa disputa de poder, de opostos, essa manipulação desse jogo de dualidade foi nos imposto com a finalidade de nos prender no ciclo encarnacional através da disputa de poder e através do sentimento de raiva e de ódio. Então, essa forma astuta de nos jogar uns contra os outros pela Matrix foi proposital, com essa finalidade, como eu falei, de nos prender no ciclo encarnacional, e infelizmente tem funcionado. Então, a partir do momento que nós entramos nessa disputa, escolhemos um lado, que nós fazemos uma escolha de um dos lados, nós já estamos dentro do jogo e já perdemos o nosso referencial interno. Nós já perdemos o nosso equilíbrio interno e o caminho do meio, que Gautama tanto ensinou. Então, essa que é a grande armadilha que eles nos pregaram. A partir do momento que você escolhe um lado, você já se ferrou. Você já entrou na disputa pelo poder, está preso no jogo e vai continuar preso enquanto você não neutralizar a sua emoção nesse jogo de polaridades. Então, aí é que está o segredo da mestria. Quando nós saímos dessa disputa dual entre dois lados que a sociedade nos impõe e nos joga uns contra os outros, nós passamos a andar no caminho do meio. E esse caminho do meio vai nos guiar para a ascensão. Não quer dizer que nós vamos nos tornar pessoas robóticas, completamente frias e sem emoções, mas nós vamos ter controle sobre as nossas emoções, vamos passar a prestar mais atenção nesse jogo como observadores do que como personagens, vamos colocar dessa forma. Então vamos colocar da seguinte forma: o ciclo encarnacional é um jogo, como se fosse um filme, mas a partir do momento que você vive esse personagem dentro desse filme, desse jogo na íntegra, você está preso a esse personagem pelas emoções, pelas chamadas emoções. A partir do momento que você domina essas emoções e vive esse jogo, mas com consciência de que é um jogo, você não fica preso nessa dualidade imposta pela sociedade, imposta sobre todos nós pela sociedade. Então você entra e sai do jogo no chamado caminho de ascensão. Essa é a chamada ascensão, é quando você vive as suas experiências, mas não se prende a elas, porque você não está preso no jogo. Emocionalmente você não está preso no jogo. O que nos prende ao jogo de dualidade imposto pela sociedade são as nossas emoções. A partir do momento que você tem uma raiva descontrolada dentro de você, um apego descontrolado dentro de você, uma disputa de poder descontrolada dentro de você, relacionado a uma dessas disputas qualquer impostas pelo jogo, você está preso pelas próprias emoções. E ao menos que você desapegue, neutralize essas emoções, você pode continuar aí preso nesse jogo por mais centenas de milhares de anos. Isso é uma coisa que não tem fim. Então, assim, a mestria, que tanto se fala, nada mais é do que você aprender a andar nesse caminho do meio. Veja bem, caminho do meio não é você deixar de viver a sua vida, como eu falei, realmente. É você viver a sua vida, mas sem se prender às experiências. Sem se prender às experiências que você está tendo nesse jogo passageiro que é o chamado ciclo encarnacional. Então, eu comentava agora há pouco nesse vídeo, é impressionante
como a cada dia que passa as pessoas estão mais polarizadas. A gente vê o ódio implícito nas pessoas. Elas se odeiam. Umas estão procurando destruir as outras por causa de política, de religião, até por causa de esporte, dá pra falar a verdade. Futebol, seja o que for. Então é impressionante como a Matrix tem essa influência sobre as pessoas e elas não percebem. Então a grande dica que eu deixo para vocês é: passem a viver a vida de vocês, não apenas como personagem, mas como espectador, como observador do jogo e de si próprio. Repito mais uma vez: vivendo a sua vida, mas tendo a capacidade de se auto-observar e observar o jogo em redor e perceber aonde você está inserido. Através dessa maestria, desse discernimento, você consegue, você obtém a capacidade de entrar e sair desse jogo sem se prender, sem se prejudicar. Entrar no ciclo encarnacional sem acabar preso nessa grande armadilha. Então, neutralizando esse emocional que a gente herda dessa disputa, a gente consegue restabelecer, recuperar o nosso caminho eterno, o nosso caminho interno, chamado caminho do meio, que Gautama tanto ensinou. Então, nada disso, na verdade, é novo. Então, é importante, principalmente nos próximos dias, anos, onde a coisa vai ficar mais acirrada, com a imposição da Agenda 2030, é importante nós mantermos essa percepção e esse equilíbrio. E dessa forma nós não ficamos presos dentro desse jogo chamado encarnação.